para podermos prosseguir. Então, abrimos João 6, capítulo 6, versículo 26 até o 27. Vamos começar por esses dois primeiro. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, eu vos digo que me buscai, não porque viste milagres, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dá, o Filho do Homem vos dará, porque a ele Deus, o Pai, o selou. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Deus justo, Pai querido, Deus de misericórdia, nos juntamos essa noite para dar graças ao Senhor por poder cultuar o Senhor, dar a glória que o Senhor merece, conforme o Senhor decretou na sua palavra, nos teus ensinos. Senhor, precisamos que o Senhor permita que o teu Espírito venha e testemunhe, Senhor, da sua verdade em nossos corações. Peço ao Senhor, Deus, que nós estamos carecendo e precisando, Senhor, da sua graça. Por favor, Senhor, peço a Ti, tenha compaixão de cada um de nós, nos instrui na sua palavra. Nós precisamos de uma instrução, Senhor, para ir e cumprir as suas ordenanças, as suas vontades, Pai. Nós precisamos de você, cada dia mais. Senhor, revele o seu poder através dessa mensagem, que corações possam absorver essa mensagem, Senhor, e da maneira que eles for sendo quebrantados, Pai. Por favor, faça que eles entendam, Pai, a sua palavra e venham ao arrependimento. Produza neles fé, Senhor, no nome do Teu Filho, Jesus Cristo, Pai. Faz Teu reino avançar. Amém. Nesses dois versículos que nós lemos primeiro, podemos começar com uma introdução do sermão, da pregação dessa noite. Vamos falar aqui sobre, poderemos fazer uma grande exposição começando desses dois primeiros e ir até onde vai ser o texto da pregação essa noite. Mas daria muito tempo. Passaria de 1 hora, 2 horas, porque é muita coisa a ser aqui exposto, aqui levado a cada um para que consiga, pela graça de Deus, o entendimento no que o Senhor quer nos ensinar. Num texto que eu li aqui, um pouco mais para trás, o Senhor está com seus discípulos no monte. Aqui, porque é de costume que o mestre leve os seus discípulos ao monte e ensine eles. Mas acompanhado com os discípulos, uma multidão também o acompanha a eles. A multidão. Uma grande multidão que seguia, aqui João fala que era de aproximadamente, João era um dos apóstolos que estava nesse momento com o Senhor, que era aproximadamente a 5.000 pessoas. Se você for ver em João 6,10, ele fala: e disse Jesus, faz os homens se assentarem, porque havia muita grama naquele lugar. Assim os homens sentaram, e um número aproximadamente de 5.000. Então a multidão que estava ali com o Senhor, que o seguia ele, não era um punhado de gente, mas sim uma grande manifestação de pessoas. Elas estavam atrás de Jesus. Aqui ocorre um dos milagres que o Senhor manifesta, a multiplicação dos pães e dos peixes. Eu não vou pregar hoje aqui sobre o milagre do pão e do peixe. Eu não vim pregar milagres aqui. Mas também vim te dar uma visão dele. Do que serve o milagre. Por que o Senhor manifestava os milagres?
Porque onde o Senhor estava, cegos eram curados, mortos eram ressuscitados, endemoniados, possuídos por demônios, os demônios eram repreendidos dessas pessoas, aleijados vinham andar. A introdução do texto que eu vou ler, eu quero trazer isso para vocês, para que vocês possam entender o que eu vou discorrer com vocês no texto a seguir. Então, para você ter uma ideia, 5.000 pessoas, o Senhor estava ali ensinando os seus apóstolos. Acredito, o Evangelho estava sendo apresentado a eles. Ele estava sendo ensinado a palavra a eles. Pelo melhor mestre. A questão do milagre aqui é que o Senhor não queria que despedirem eles para ir. Então ele fala: onde compraremos pão para que esses possam comer? João fala que ele dizia isso para experimentar eles, os discípulos, porque ele bem sabia o que ia fazer. Isso fala no versos 5 e 6. Não foi juntado um grande número de dinheiro aqui para comprar bastante pão, ou alimentos, os que seja. Mas sim veio Felipe respondeu, disse: 200 denários de pão não são suficiente. Pelas contas, dinheiro o denário aqui. Mais ou menos 800 quilos de pão, o suficiente para cada um deles, para tomar um pouco. Mais ou menos aqui seria 6.000 reais para comprar. Isso tirando na lógica o ganho de um salário mínimo, vamos dizer assim, de 998, de 2019 eu estou me dizendo. E por dia tira 33,27. Se eu for multiplicar por 200, vai dar 6.000 e alguns quebrados. Então ele fala que tinha um rapaz que tinha 5 pães de cevada e 2 pequenos peixes. Mas ele fala: mas o que é isso para tantas pessoas se alimentarem? Aí que acontece então um milagre. O Senhor dá graças ao Senhor por esse alimento. Então ele começa a multiplicar, dando aos discípulos pão, o peixe. A quantia de pão e peixe, para você ter uma ideia, era 5 pães e 2 pequenos peixes, dividido em 5.000, que alimentou essa multidão e ainda sobrou em cestos. Agora, eu já expliquei o contexto aqui, é de uma explicação para você entender o que estava acontecendo. Após isso, então vendo, no versículo 14 ele fala: então vendo aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, dizia: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então o Senhor, percebendo que eles cochichavam de tomar a Jesus e fazê-lo um rei, o Senhor, percebendo essas coisas, ele se afasta, deixa os discípulos e deixa a multidão ali. E vai ao monte. Então os seus discípulos pegam um barco e descem em direção a Cafarnaum. E daí vem outro milagre, onde acontece que vem uma grande tribulação no mar, e Jesus vem andando por cima do mar, mais um milagre. Vem andando por mar, eles se assustam, e o Senhor fala: não temas, porque eu... Pega ele no barco e desce em direção a Cafarnaum. Então a multidão, percebendo, procurando Jesus, isso decorrendo o texto, prosseguindo o texto, eu estou apenas explicando para vocês entenderem. A multidão percebeu que Jesus não tinha entrado no barco, não saiu dali onde ele estava para ir para Cafarnaum, porque os discípulos encontraram Jesus no meio do mar andando sobre as águas. Então os discípulos de Jesus desceram ali. Então mais um tempo, a multidão, vendo que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, eles também embarcaram e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. Então quando chegaram ali, acharam ele no outro lado do mar e disseram: Rabi,
quando tu chegaste aqui? É uma pergunta que eles fizeram para ele. Quando você chegou aqui? E Jesus respondeu e disse para ele: na verdade eu vos digo, me buscai não porque viste os milagres, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Qual que é o problema aqui? Vamos começar a expor esses dois versículos rápidos. Como eu disse, o propósito dos milagres. Qual que era o propósito dos milagres? Aqui o Senhor vai dar a direção para que serve o milagre. O que serve, o porquê ele manifestava os milagres. Ele fala: ele diz, devemos entender que os milagres feitos pelo Senhor eram um sinal de identificação que ele era o Messias, o Jesus Cristo, para que aqueles que vissem esses milagres, essas manifestações, podiam saber que ele era o Messias a qual os profetas tinham profetizado no Antigo Testamento, que iria se manifestar no Novo Testamento, na sua encarnação. Então, como saberemos que ele é o profeta, o Messias, o enviado, o Cordeiro de Deus, ao qual tira o pecado do mundo? Através das manifestações que ele iria fazer, que ele fez, na verdade. Temos bases para isso. Chegamos lá rapidamente. Conhecesse e acreditar de que ele era o Messias. Vamos abrir rapidamente em João 20, do versículo 30 a 31. João 20, do versículo 30 ao 31, ele fala bem assim: e muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro, verdadeiramente Jesus fez na presença de seus discípulos, mas estes estão escritos para que possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida através do seu nome. Devemos entender aqui que as manifestações que os milagres manifestos ao povo, aos fariseus, aos milagres manifestados ali, são de um propósito único. Nós não devemos dar ênfase para o nosso favor aos milagres, mas devemos entender por qual motivo ele manifestava os milagres. Era por um motivo, para que ele seja conhecido em meio a uma sociedade incrédula que tinha uma distorção definitiva da palavra de Deus. Então, através dos milagres, que ele é bem claro, mas estes estão escritos para que os que possam crer que Jesus é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenha a vida através de seu nome. Continuando, aquele milagre, mas como podemos entender aqui? Então ele fala: na verdade vos digo que me buscai não porque viste milagres, vocês me buscai não porque vocês acreditam que eu sou o Messias, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, a qual que é o Filho de Deus, a que foi encarnado em forma de homem. Vocês não me buscaste por causa disso, mas vocês me buscaste como uma oportunidade de refeição para vocês, para satisfazer a necessidade de vocês. Vocês não buscai a mim pelo um propósito verdadeiro, de crendo em mim, mas sim pela oportunidade de poder satisfazer vocês. Tem um comentário de um comentarista da palavra,
do homem, ele diz assim, eu não lembro, recordo o nome dele, mas ele fala assim: ao quanto mais perto da cruz Jesus chegava, menos era a multidão que o seguia. Essas pessoas estavam seguindo ele por interesses próprios. Ninguém queria saber de pegar a sua cruz, ninguém queria saber de negar-se a si mesmo e segui-lo, mas sim de buscar ele por interesses próprios, de buscar a Jesus só na necessidade. Trazendo para os tempos de hoje, isso não é diferente, ainda continua essas coisas. Quantas pessoas vão atrás da igreja, das coisas, por uma necessidade, e quando recebem aquilo que buscam, sai da igreja. Existem pessoas que elas vêm à igreja e elas ficam até conquistar o que elas querem, e quando elas conquistam aquilo, elas deixam a igreja. Isso eu vos digo para vocês, que isso aí é hipocrisia. Eu não estou falando que é errado que o Senhor manifesta os seus milagres. Ele faz isso. Ele cura. Mas eu digo para vocês que a precisão de que você deve buscar Ele não deve ser apenas isso. Você vem ao Evangelho, você vem buscar a remissão, o perdão. As outras coisas podem ser acrescentadas. Por isso que ele fala. Ele diz assim: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas lhes serão acrescentadas. Agora pessoas buscam as coisas, as minorias, e colocam em segundo lugar o reino de Deus. Aí não recebe nem as minorias e não recebe nem o reino de Deus, e saem frustradas. Isso é uma fé morta. Isso é uma mentira religiosa. E não temos ideia que falsos profetas têm se levantado e pregado cura, pregado bênção, atraído pessoas com isso, e manter-os dentro das igrejas intertidas. Quando elas veem que elas não recebem isso, que elas não foi conquistado certas coisas, elas abandonam, saem frustradas, julgam a igreja de Cristo por causa desses falsos ensinos. Vamos prosseguir com o texto. Então no 27, como eu respondi o 26, porque vos digo que não me buscai porque viste milagre, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Agora o 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem vos dará, porque a ele Deus o Pai o selou. Ele esforça o significado do milagre que restabelece o selo de Deus. O propósito do milagre é para estabelecer o selo de Deus sobre ele, que ele é o Messias, a qual foi profetizado antes, no Antigo Testamento, e a aprovação do seu ministério, e a identificação como Filho do Homem, o Messias. É esse. Esse é um pequeno traço, um grande traço, podemos dizer, unindo esses dois, para que você possa ter um norte nessas coisas, porque muitas pessoas elas entendem errado essas maneiras, dessas falsas interpretações. Não estou buscando aqui envergonhar pessoas, mas sim que expor a palavra para que elas abram os olhos e entendam a profundidade do Evangelho. Que o Evangelho não é para homens se glorificar em si próprio, mas sim em buscar a glória do alto, em buscar Deus, em crer em Cristo Jesus. Agora vamos para o texto. João 6, mesmo capítulo, só vamos agora para o versículo 51. E eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se algum homem comer desse pão, ele viverá para sempre.
e o pão que eu der é a minha carne, e o que eu darei pela vida do mundo. Portanto, os judeus discutiam entre si, dizendo: como poderia nos dar este homem a sua carne para comer? Então Jesus lhe disse: na verdade, eu vos digo, se não comedes a carne do Filho do Homem, e não bebedes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem come este pão viverá para sempre. Então aqui Jesus, na mesma continuação do mesmo texto, a multidão, ele usa uma linguagem figurativa, ele ilustra aqui o seu ensinamento. Aqui Jesus ele usa o uso de comer e beber para ilustrar a sua intimidade, o relacionamento da união entre Cristo e o crente. É isso que ele quer dizer, ele está ilustrando aqui nesse primeiro. O pão vivo, o verdadeiro pão do céu. Aqui, o verdadeiro tem um sentido especial que ele está se referindo aqui. O verdadeiro pão do céu. Ele está dizendo, o sentido aqui é a Jesus. Aqui o Senhor refere ao eterno, comparado com o que é meramente representativo. O pão que Deus providenciou através de Moisés era apenas material e temporal, e não espiritual e eterno. Então, para nós entendermos, se algum homem comer deste pão, ele viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e o que eu darei pela vida do mundo. O que eu darei pela vida... eu darei ele pela vida de muitos. O termo aqui, muitos, não é totalidade, todos, mas sim aquele a qual ele predestinou e a qual ele elegeu lá antes da fundação, no concílio entre a Trindade. Pastor, mas peraí. Você está dizendo que todos não são salvos? Mas ele fala, alguns versículos você trata, não. O todos, em João, não é todas as pessoas, mas é sim todos os eleitos. Aqueles que, quando ouvirem a pregação do Evangelho e crer, é um eleito. Não pela presciência, Deus, eu vou pregar para fulano, ele vai escutar. Não, Deus já tinha escolhido antes da fundação do mundo aquele indivíduo para salvá-lo. E Deus é injusto por isso? De forma alguma. Paulo, em sua carta, ele retrata muito bem. Mas esse não é um assunto de hoje. Mas serve para mostrar a vocês tal ensino. Então, em João 4,32, ele fala que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Eles creram e verdadeiramente que ele não mais é um profeta, mas sim o Cristo, Filho de Deus, pelo Pai foi enviado para ser o Salvador do mundo, segundo a sua vontade. 1 João 4,14. Porque aquele Jesus não se manifesta como um profeta, como mais um profeta, mas sim como o enviado de Deus, como o Filho de Deus, aquele que iria se entregar no Calvário, aquele que deixou a sua glória como Deus, se encarnou em forma de homem, não deixando de ser Deus, mas sendo tanto homem como Deus, sem pecado, a cumprir o plano da salvação. Agora, no verso 52, portanto, os judeus discutiam entre si, dizendo:
como poderia nos dar este homem a sua carne para comer? Aqui eles ficam uma discussão entre eles. A Bíblia fala, eles discutiram entre si, dizendo, entre os fariseus, os judeus ali, todos eles ficavam, mas como que ele fala que nós devemos comer a sua carne e beber seu sangue? Eu não estou entendendo. Como que ele fala uma coisa dessa? Porque lá em Gênesis 9, o Senhor proibiu nós de beber sangue. Nós não podemos beber sangue. Não se nós beber, quer dizer, mas se nós é proibido de fazer tal coisa. Levítico também é a mesma coisa. Moisés fala que não pode beber sangue de animal, não pode beber isso. Muito menos comer a carne humana. Mas não era esse que o Senhor estava querendo dizer aqui para eles. Eles entenderam de maneira literal. É como assim? Eu tenho que comer mesmo para me ser salvo. Não está dando a margem ao canibalismo aqui. Mas o que o Senhor quer dizer aqui é mais profundo, que a capacidade dos judeus entenderam. Mas como assim? E bebeu o seu sangue. Então, pensaram no canibalismo. Sim, porque a lei advertia, proibir beber sangue. Essas pessoas não entendiam. Em outras razões, para você entender aqui, você entender uma coisa aqui. E outra razão é que o sangue dos animais, tomado no lugar dos adoradores. O sangue tinha no Antigo Testamento, ele tem uma ação simbólica. Como assim? Ele era oferecido no lugar dos adoradores, daqueles que o sacrificavam. O lugar dos pecados. Era de maneira simbólica. Não era algo que nós temos que fazer hoje. Foi uma maneira simbólica. E redimia que o sangue tinha o sacrifício, era matado o animal, o sangue era levado no propiciatório, então ali era aspergido dentro, e a ira de Deus caía sobre aquilo. Então, usar um termo não concreto, assim. Não era definitivamente ali para sempre, oral. Mas sim, por enquanto. E depois que tinha que fazer de vários e vários sacrifícios. Mas para eles, visto que o sangue dos animais era representado como vida, salvação. Que sangue dos animais. Então houve essa revolta ali entre eles por causa desse sistema, porque eles entenderam errado. Mas na verdade, o sacrifício titular no Antigo Testamento era apenas uma ação profética, simbólica, apontando para Cristo. No que Cristo ia fazer. Paulo fala, é impossível que sangue de animais, de bodes, tire nossos pecados. Aquilo era uma representação do que Cristo, quando viesse, ia fazer no Calvário. Por isso que você vê, eis aí o Cordeiro de Deus, quando João Batista fala. Não é, olha aí um cordeiro, não. Olha o Cordeiro, trazendo para ele a autoridade, ênfase. E esteve o cumprimento em Cristo. Um sacrifício, quando Cristo se entrega, sem pecado, sem nenhum pecado, nenhuma mancha, o Cordeiro imaculado, puro. Hebreus 9, 14 e 22. Hebreus capítulo 9, versículo 14, ele fala assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado. Olha só, se ofereceu imaculado, sem pecado. Ofereceu-se sem nenhum sujeira, lama de pecado. A Deus purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo. E por isso ele é o mediador do Novo Testamento, para que por meio da morte, para a redenção das transgressões cometidas debaixo do Primeiro Testamento, os chamados possam
receber a promessa da herança eterna. No Antigo Testamento, os animais, de maneira simbólica, representava a ação que Cristo iria fazer. Então, quando chega no Novo, ele muito bem fala, é o mediador do Novo Testamento, para que por meio da morte, o que o pecado exige, de todo aquele, a lei exige. Quando fala servidão da lei, saiu debaixo da lei, não está querendo dizer que você pode ser liberal, ele está dizendo debaixo da consequência que a lei traz àqueles que transgridem a sua lei. Qual que é a consequência para todo aquele que peca? A morte. Paulo fala, e o salário da morte, ou o salário do pecado é a morte. Então todos que pecam devem morrer. A lei exige. E além de morrer, condenação ao inferno. Então no versículo 22, ele fala mais ainda, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Sem morte não há remissão dos pecados. É por isso que Cristo morreu no Calvário. Não foi para te fazer feliz, mas foi para te feliz nesse mundo, mas foi para que você seja perdoado. Que houvesse uma reconciliação entre você e Deus, o pecador desobediente com Deus santo, justo e bom. Verso 53. Então Jesus lhe disse, na verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Então Jesus, em meio daquela discussão, se depara com aquilo, a maneira que os fariseus, os judeus tinham interpretado o seu ensinamento, porque é isso que acontece hoje. As pessoas, falsos ministros, pessoas que deveriam estar estudando, em vez de estar no púlpito, passam um falso ensino, um falso evangelho, sujando a imagem da igreja. Mas o Senhor, com sua tremenda sabedoria, Ele fala, em verdade vos digo, se não comedes a carne do Filho do Homem e não bebedes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. O que Ele quer dizer com isso? Se não comedes e não bebedes do meu sangue, não terá vida. Fora da união com Cristo, não há salvação. Não há salvação. Sem Cristo, não há esperança para você. Não há perdão para os teus pecados. Se não beberes do meu sangue, vocês jamais irão ser salvos. 1 Coríntios 3:11. Porque nenhum homem pode pôr outra fundação, além do que já está posto, a qual é Jesus Cristo. Qual que é a fundação? Que todo aquele que ouviu o Evangelho de Cristo e crê no Evangelho e se arrepender será salvo. Aquele que depositar as esperanças em Cristo. Aquele que se arrepender dos seus pecados. Aqueles que abandonarem Ele será salvo. E qual que é a maneira que Deus salva o pecador que é condenado ao inferno? Crendo em Cristo, através do sacrifício que Cristo fez no Calvário. Não é através de uma oração simples, que muitos fazem, mas está ligada à fé em Cristo. E essa fé, ela produz arrependimento, porque o primeiro fruto de uma fé verdadeira é o arrependimento. Uma contrição, uma tristeza pelo pecado, uma angústia. Não é preocupação, mas sim abandono. Arrependimento é deixar de fazer aquilo. Eu me arrependo. Não é apenas um sentimento, mas sim demonstrado em obras, demonstrado em abandono. Eu mentia, não minto mais. Eu adulterava, não adultero mais. Eu fofocava, não fofoco mais. Por quê? Porque agora eu acredito em Cristo. E tudo que Ele nos disse, o que o Pai
revelou a nós, isso eu obedecerei. Que salva pecadores da poderosa ira de Deus. Cristo não apenas trouxe perdão, mas salvou você da poderosa ira de Deus. Eu quero dizer para você que não há nada que possa te impedir que você seja lançado no inferno essa noite sem que Deus não queira. Não há nada que impeça a vontade de Deus de tirar a mão dele e que você seja tragado e lançado no lago de enxofre. Porque foi da vontade do Pai moê-lo, esmagá-lo na cruz pelo pecado. (54 e 55) ao 56, perdão. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Aqui é uma confirmação, aqui não é uma coisa só, ele está reforçando um com o outro aqui. João 3:36. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, porque as obras que está referindo aqui a João Batista, porque as obras que o Pai me deu para realizar, essas obras que eu faço, testemunham de mim, que o Pai me enviou. Vamos entender de novo? Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Aquele que ouvindo as minhas palavras e crê em mim, se arrepende de seus pecados, receberão perdão, receberão a salvação através de Jesus Cristo, mas aquele a qual continuarem no pecado, receberão o salário das suas obras, dos seus pecados, que é a fúria do Deus Todo-Poderoso, a condenação ao lago de fogo. Não há caminho. Agora você entende aquele versículo. Eu sou o caminho e a verdade. Não há outro. Não há um percurso diferente. Eu citei uma vez que falou bem assim. Existem vários caminhos para o inferno, mas nenhum vai te tirar de lá. Porém, existe apenas um caminho para a salvação, que é Jesus Cristo, o mediador entre o homem e Deus, o Cordeiro a qual tira o pecado do mundo. Daqueles que creram, aqueles que se arrependerem, não se conforte, porque falsos ensinos têm se demonstrado que todos são salvos. Chega no final, passa, abre a roleta, deixa entrar para dentro do céu. Vamos encher esse negócio aqui hoje. Não. Só receberá perdão aquele que crê e se arrepender. É o que o Senhor nos ensina na palavra. Somente a palavra. Não é uma revelação tola, muito menos uma visão tola, mas sim é o que Deus nos revelou através da sua palavra. Se Ele diz que é através apenas de Cristo, o nosso Salvador, que Ele é o nosso Salvador, que nós através dele nós podemos alcançar o perdão, então é através de Jesus Cristo. Não venha a mim por necessidades, mas vim crendo. Crê em mim, crê que eu sou, que Deus, meu Pai me enviou. João 5:24. E fala assim: na verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Não vai continuar condenado, não vai continuar pecando.
Eu não estou falando de impecabilidade, de deslizes. Eu estou falando não vai continuar na vida suja de pecado. Mas sim vai ser lavado, vai ser redimido, vai ser justificado através de Cristo Jesus. Estamos finalizando já. Verso 57 e 58. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná, né? O pão que Deus deu ao seu povo que estava tirando o Egito através do deserto, que deu um pão, uma matéria para eles comerem e se saciarem ali. Não estou falando desse pão, mas o pão, e quem comer este pão, o que estou querendo te dizer, eu estou pregando aqui hoje, viverá para sempre. Assim o Pai me enviou para comunicar a vida, que quem crê em mim possa ser salvo, vai ser salvo. E através do seu único filho, unicamente do seu filho, não através de uma revelação, através de um ídolo, através de qualquer outra coisa, não. A salvação se converge certamente apenas em Cristo Jesus. Para remir pecadores arrependidos dos seus pecados. Gálatas 2:20. Eu estou crucificado com Cristo. Paulo aqui está dizendo: eu estou crucificado com Cristo, não obstante, eu vivo, porém, não eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, a presente, vivo ela pela fé no Filho de Deus, que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Olha que mensagem bonita. Você é capaz de falar uma coisa dessa? Salvo. E vivo pela fé no Filho de Deus, que Ele morreu, me perdoou, trouxe o perdão sobre mim que eu não merecia, porque não há nada aqui em mim, apenas Cristo, através da graça de Deus, me salva da ira, e que me amou e entregou a si mesmo por mim. Estou crucificado com Cristo, não obstante, eu vivo, porém, não eu, mas Cristo vive em mim. A nova criatura, a criatura agora ela é limpa, ela abandonou o pecado, ela se arrependeu. A nova criatura, a nova pessoa convertida, ele quer dizer. Paulo trata de uma união com Cristo, que significa que Cristo. Paulo trata da união com Cristo. Significa que ele representou Cristo em sua morte e ressurreição, e também porque agora é uma união viva. Jesus está presente com o crente pelo Espírito, e o Senhor vive numa relação com uma comunhão inteira, com um relacionamento espiritual da mais profunda intimidade. Você é salvo essa noite? Você se arrependeu dos teus pecados? Se Cristo vir hoje, você sobe? Tem pessoas que vai chegar na sua casa vai chegar no inferno mais rápido que nas suas casas. Eu falo pela essa dureza, mas é que vocês se arrependam. Se um filho de vocês estiver atravessando uma rua e um ônibus estiver vindo em alta velocidade, você vai sussurrar no ouvido deles? Ou você vai gritar: se arrependa! Creia no Evangelho! Creia na mensagem que Cristo nos deixou! Creia nele!
Se arrependa da imundícia dos seus pecados. Saia, aceite o que Cristo oferece. Não há mérito, não há por que você continuar nessa vida de pecado. Não há por que você continuar vivendo esse lixo de vida. É por isso que você vive numa tristeza profunda. É por isso. Porque você não conhece a Deus. A sua vida está convertida apenas em você. Você acordou hoje e está ouvindo essa mensagem, não porque é da sua vontade, do seu livre-arbítrio, porque isso não existe. Mas é porque Deus demonstra a misericórdia dele por você essa noite, que você ouve essa mensagem e se arrependa dos seus pecados e creia para receber o perdão de Deus. Não há por que continuar, não há por que ficar nessa vida. Você vai querer mesmo, a quando ele voltar, você escutar dele: apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Isso não é apenas para os ímpios, que já estão condenados, mas sim para muitos crentes que vivem uma vida de pecado. E Deus chama para o arrependimento essa noite. Chama você para que dobre seus joelhos e clama por misericórdia. Não espere o amanhã. Tem muitos que não vão ter o amanhã. A oportunidade está sendo dada hoje. Está te dando agora. Volte, se você está longe. Se arrependa, você que está em pecado. Não vai ter conversinha de lado com Deus naquele dia. Eu falei para o pastor Clesi, nós estávamos conversando, nós falou assim, falei para ele: você sabia uma coisa? Que no dia do juízo final, o nosso juiz vai ser a nossa testemunha contra nós? Porque ele está vendo você no trabalho, ele está vendo os motivos porque você não vem para a igreja, ele está vendo porque você não ora, ele está vendo porque você ainda continua nessa vida infeliz. Ele está testemunhando tudo. Vai ser aberto o livro da memorial, Apocalipse 20, é só ler lá, o juízo final. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Arrependa-te antes que seja tarde demais. Que Deus nos ajude. Amém. Amém. Espírito Santo, nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus, Deus, que esta palavra, Pai, venha sussurrar aos nossos ouvidos. Que essa mensagem, Deus, venha incomodar a nossa alma, aquietar o nosso coração. Em nome de Jesus, Pai. Nos traga, Senhor, para um período de arrependimento. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nos convença. Nós te pedimos, Pai. Amém. 1 Coríntios 11, 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, da mesma noite em que ele foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, ele o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, e é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma forma, da mesma maneira, também lhe tomou o cálice, e depois de ceiar, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer deste pão e beber deste cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que comer e beber indignamente, come e bebe para sua própria condenação, ou para a condenação de si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, muitos estão fracos e enfermos entre vós, e muitos dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados.
mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para que não seremos condenados como o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer, espereis um pelos outros. Mas se algum homem tiver fome, coma em casa, para que não vos ajuntes para condenação. Quanto ao restante, colocarei em ordem quando eu chegar. O apóstolo de Cristo, o apóstolo Paulo, ele instrui acerca da Santa Ceia. Mas Paulo, ele não estava com Jesus na última ceia, junto com os discípulos. Mas ele inicia este contexto dizendo, porque eu recebi do Senhor. Ele recebe instruções do próprio Senhor acerca da Santa Ceia, de fazermos este ato em memória de Cristo Jesus. E hoje relembramos do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, aliás, por nós, levando com Ele os nossos pecados, as nossas dores, as nossas iniquidades e as nossas enfermidades, para que fôssemos considerados filhos eleitos por Deus. Os irmãos podem se servir. Cantamos ao Senhor o hino de número 301. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar à praia, então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Da mesma forma, ele tomou o pão
E tendo dado graça, ele o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado e é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. E depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice, e depois de ceiar, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que os beberdes em memória de mim. Deus, nós te damos graça, ó Pai, pelo ato a qual o Senhor tem nos entregado na cruz do Calvário, através de Cristo Jesus. E hoje nós relembramos, Senhor, sobre este momento, sobre este episódio bíblico, histórico e mais que real. Que através, Senhor, desta celebração da Santa Ceia do Senhor, nós venhamos receber vida através do seu nome, Jesus, através do poder que há em seu nome. E nós aguardamos, anseiamos pela sua volta e dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Podem participar. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá ceiar em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Que a graça, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco, em nome de Jesus. Está terminado.